17. Capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: já não sei o que é ter paz. Vê se não é você descrito aqui. Esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Vamos ler o verso 21 juntos, que é o verso principal? 2:13 foi: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém? Até aí. Lamentações 3, 17 ao 25. Agora olhe para cá. Olhe aqui para mim. Esperança é o tema de fevereiro. Os irmãos sabem muito bem, eu já contei para os irmãos a história. Eu estava no monte com meu pai e meu irmão. E o Senhor me mandou pregar sobre esperança na nossa igreja, porque Ele me disse que vai reacender o coração das pessoas que perderam a esperança. Você pode ter perdido a esperança em várias áreas da sua vida. Você pode ter perdido a esperança na sua família, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos. E essa esperança, de repente, ela se foi. Mas Deus nos manda nessa noite entregar para você uma palavra de esperança. Amém? É sobre isso que eu quero falar. Em primeiro lugar, eu preciso destacar para os irmãos uma coisa. Então eu preciso que você preste atenção, senão você vai voar. Você não vai me acompanhar e vai perder o raciocínio. Na graduação, a gente tem uma cadeira que se chama Processos Psicológicos Básicos. Nessa cadeira você estuda ali os processos mais primitivos da psique do ser humano. Atenção, intuição, percepção e tal. E um desses processos psicológicos básicos que todos vocês passam e têm, se chama memória. A gente estudou isso. Eu e meu irmão que estuda comigo. Memória. E ali a gente entende sobre a memória do ser humano, que a memória do ser humano ela é dividida em dois tipos. A memória processual ou memória de procedimento e a memória declarativa. O que é memória de procedimento, pastor? É a tua memória que você usa quando você está dirigindo o teu carro. É a memória que você usa quando você está trancando a tua casa. É a memória que você usa quando você está andando de bicicleta. É a memória referente aos processos motores. Você não pensa para dirigir, né? Depois que você dirige ali, aprende, depois de 2, 3 meses, você já muda a marcha sozinho, nem pensa, né? É automático. Você já aperta a embreagem, nem fica pensando, porque a gente está começando, a gente pensa em tudo, né? Agora tem que colocar o cinto, agora tem que mudar a primeira, agora a segunda, agora a terceira. Depois que você aprende a dirigir, você já percebeu que você faz isso automaticamente? Sim ou não? Porque esse processo, esse aprendizado entrou para a tua memória de procedimento. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Esses aspectos motores. A segunda memória é a memória declarativa, que se subdivide em mais duas. Memória, eu vou falar as palavras difíceis, mas depois eu vou explicar. Memória episódica e memória semântica. Memória episódica e memória semântica. O que é isso, pastor? Memória episódica são as memórias referentes à vida de um sujeito, de um indivíduo. Então as memórias também é chamada de memória autobiográfica. São as memórias que você tem a respeito das experiências da tua vida. Memória episódica. A primeira vez que você beijou uma pessoa, memória episódica. Você tem essa memória na tua mente. A primeira vez que você foi demitido, o teu primeiro emprego, a primeira vez que você se divorciou,
teu primeiro casamento, teu primeiro relacionamento. Memória episódica, vem de episódios. Episódios da tua vida, tá ficando claro? Memórias que você tem sobre aquilo que você viveu. Como eu falei, teu primeiro emprego, a primeira vez que você foi demitido, teu primeiro patrão. Memória episódica. As tuas primeiras vezes. Todo mundo tem as primeiras vezes. A primeira vez que você dirigiu, a primeira vez que você se relacionou com uma pessoa, a primeira vez que você brigou com teu cônjuge, né? Isso entra para a tua memória episódica. É um episódio lá na tua mente que você lembra. E às vezes, quando você lembra, te traz sensações ruins ou sensações boas. Primeira vez que você viu o mar, primeira vez que você foi na praia, uma sensação boa, né? Primeira vez que você viu lá, entrou para a tua memória episódica. É o primeiro tipo de memória. O segundo tipo de memória é a memória semântica. O que é semântica? Vem de sentido. É o significado. É a memória que você adquire através da tua escrita, da tua audição e da tua visão. Segundo tipo de memória. Por exemplo, agora você está usando esse segundo tipo, porque você está ouvindo o que o pastor está falando. O que eu estou dizendo, a minha pregação, ela está entrando, e talvez entre e fique na tua memória semântica, que está entrando pelos teus ouvidos. Quem está entendendo, diga amém. Tem a ver com esse conceito de carregar informação. Você adquire conhecimento através da pregação, ouvidos. Você está lendo a palavra. A pessoa que tem a Bíblia, ela está lendo aqui, ó. Ela está lendo aqui no Data Show. E essa leitura é a visão. Você está na tua memória, então, semântica através da visão. Está entrando dentro de você. E o terceiro tipo, que são as pessoas que vão gravar mesmo a palavra, são aqueles que estão anotando. Essas pessoas que estão anotando, me ouvindo e lendo a Bíblia, elas estão usando os três tipos de memória. Elas estão escrevendo, estão vendo e estão ouvindo. Amém? São as pessoas que vão levar a palavra para casa. Assim como tem essas pessoas que estão usando esses três tipos, também, aqui me ouvindo, eu tenho certeza, irmão, já prego há 20 não sei quantos anos. Tem pessoa aqui que não está usando nem a memória auditiva, não está nem ouvindo o que eu estou falando, está com a cabeça lá, né? Na morte da bezerra. Tem pessoa que não está nem vendo o que eu estou, né? Não está usando a memória visual e também não está escrevendo. Então, a gente tem esses vários tipos de pessoas. Por que você está falando isso, pastor? O que isso tem a ver com a palavra? O que isso acrescenta na minha vida? Tem tudo a ver. Porque se você ler o verso, pode colocar, por favor, no versículo 21. Quero trazer a memória. O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, porque justamente ele escreveu o livro de Lamentações, onde ele lamenta, ele está aqui representando pessoas que vivem de lamento. Por isso que o nome desse livro que você leu comigo é Lamentações. São as lamentações do profeta Jeremias. Por que ele está lamentando, pastor? Porque a cidade dele foi destruída. Eu não tenho tempo de explicar isso. Isso é assunto para a escola bíblica dominical. Mas a cidade de Jerusalém foi destruída. E o profeta está vendo isso, porque ele falou para as pessoas: parem de pecar, sigam a Deus, senão Deus vai destruir a cidade de vocês. E as pessoas não ouviram a voz do profeta. E a cidade foi destruída. Então ele está lamentando isso. E aí a partir do versículo 17, se a irmã colocar para mim, do versículo 17 da tua Bíblia, se você está com a sua caneta e sua Bíblia, você pode anotar, faz um colchete assim, ó, do 17 ao 20. Faz um colchetezinho e coloca assim, ó, memória episódica. Ou memória de episódios. Por quê? Porque do versículo 17 da tua Bíblia ao versículo 20, o profeta está usando a memória que o pastor falou para vocês, a primeira. A memória de algo que aconteceu. E essa memória de algo que aconteceu traz na emoção do profeta, no interior desse profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta de lamentações, um sentimento de morte, de esperança. Já não sei o que é ter paz. 7 características que essa memória traz para o profeta. Primeiro, ele está sem paz. Perceba se uma dessas características não tem a ver com você. A alma dele está sem paz. A alma dele não está apaziguada, a alma dele está turbulenta. Algumas versões, aí depois diz, ó, já esqueci, aí 17, já esqueci
o que é desfrutar o bem. Em algumas versões diz que ele não tem mais prosperidade. Sem paz, sem prosperidade. Que prosperidade, pastor? Dinheiro? Não. Prosperidade no seu interior. A prosperidade espiritual, que é a mãe de todas as outras prosperidades. Se você é próspero no teu interior, você vai ser próspero em todos os outros aspectos. Nas tuas relações, nas tuas emoções, no dinheiro. Você vai ser próspero no resto. Se você for próspero no teu interior. Então isso ele já não tem mais. Ele já não tem paz, ele já não tem bem. Olha só, a terceira característica que ele não tem mais. Não tem mais forças. É um homem que perdeu as suas forças. Ele não tem mais ânimo para caminhar na vida. Ele não tem mais ânimo para ir à igreja. Ele perdeu as forças devido a um acontecimento da memória que ele tem, episódica. Depois, ele perde a esperança. A minha esperança no Senhor acabou. A gente costuma dizer que o último que morre, né? A última que morre é a esperança, né? Esperança é a última que morre. Aqui já morreu o que ele tinha de último. A esperança já se foi. Um escritor, eu li essa semana, um escritor falou que quem perdeu a esperança já está morto. Só ainda não sabe. Então aqui na minha frente, me ouvindo agora, eu tenho pessoas que perderam a esperança, como eu falei no início. Você perdeu a esperança. Se não foi em você, você perdeu em alguém. Perdeu nos teus familiares, perdeu nos teus filhos, perdeu no teu cônjuge, perdeu a esperança nessas pessoas. Ou perdeu a esperança na tua vida profissional, ou perdeu a esperança nas tuas relações, pensa que você não vai ter mais um relacionamento que vai dar certo. Ou perdeu a esperança na igreja, ou perdeu a esperança em Deus, ou perdeu a esperança nos pastores, perdeu a esperança em alguma coisa. Está que nem o profeta aqui, ó. A minha esperança acabou. Sensações ruins. Ainda tem mais, ó. Depois que ele fala que a esperança acabou, a alma dele está aflita. Lembra-te, ele está lembrando, que eu falei, a memória. A minha aflição. Eu tenho pessoas me ouvindo agora que de repente estão com a alma aflita. Sabe o que é aflição? A aflição é alma ferida. Repita comigo, alma ferida. De repente a tua alma está aflita, está ferida. De repente a tua alma está machucada com alguma coisa que aconteceu nessa semana ou nesse mês. Com alguma pessoa, alguma palavra. Depois ele vai falando ali, o meu andar errante. O que é andar errante? A pessoa não sabe para onde vai, não tem objetivo na vida, não sabe como é que vai terminar 2023, não tem mais meta, não tem mais um objetivo. Eu quero chegar aqui, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo para minha família. Ela não tem mais esse objetivo. Andar errante, delírio. Em algumas versões fala sobre delírio. A NVI, essa que eu estou lendo é a NAA. A NVI, lembra-te da minha aflição e do meu delírio. A NVT, como é amargo o meu sofrimento e o meu desamparo. Por último, além do andar errante, ele tem absinto e amargura. São pessoas amarguradas. A gente tem muito isso nas igrejas evangélicas, a gente tem muito isso nas igrejas hoje. Pessoas amarguradas, decepcionadas, ou amarguradas com a vida. Você já conversou com a pessoa amargurada? Você termina aquela conversa com aquela pessoa, você já sai, né? Chegou feliz, já sai cabisbaixo. Termina de conversar com aquela pessoa, já sai mais triste do que chegou. Pessoa amargurada. Ó céus, ó mar, ó vida. Eu nasci assim, que nem a Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Nessa desgraça, nessa miséria, nessa doença, nesse problema, nessa angústia, nessa depressão. Uma pessoa amargurada. É assim que estava a alma do profeta Jeremias. Até o versículo 20. Na minha frente hoje eu tenho pessoas me ouvindo que se encaixam em um desses 7 aspectos. Ou você está sem paz, ou você está sem prosperidade, ou você está sem forças, ou você está sem esperança, ou você está aflita, ou você está errante, sem destino, sem objetivo, perdido na sua vida, ou você está amargurada, ou você está amargurado. Até o verso 20, todo mundo está nessa situação. A questão é, se hoje à noite, e nesse mês de esperança, você vai dar o salto do verso 20 para o verso 21. Não é todo mundo que faz isso. Esse salto de 2 versículos, do verso 20
ao verso 21, esse pequeno salto, poucas pessoas que estão me ouvindo vão fazer. Porque esse salto de uma alma amargurada, angustiada, sem paz, aflita, errante, sem força, sem esperança, esse salto do verso 20, da memória episódica do profeta, para a memória semântica, você precisa tomar uma decisão. Porque ele começa o verso 21 dizendo: eu estou com a minha vida destruída, eu estou aflita, eu estou sem paz, eu estou sem prosperidade, eu estou sem esperança, mas você percebe que o narrador ele faz uma quebra brusca do 20 para o 21, ele diz: apesar dessa minha situação de miserabilidade interior, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança de novo. Apesar dessa minha situação ruim, eu quero lembrar de algo que me faça ter esperança na minha família de novo, que me faça ter esperança no meu casamento de novo, que me faça ter esperança na igreja, nos pastores de novo. Ele quer trazer algo à memória. E aí ele acha algo na memória dele. Sabe o que ele acha? Ele acha uma pregação lá do pastor Billy, lá de 2 anos atrás, que ele ou ela prestou atenção. O profeta acha na sua mente alguns versículos que dizem e falam que apesar da situação de miséria, ainda existe um Deus nos céus, que é misericordioso, fiel e bondoso, e está no controle de todas as coisas. Quero trazer memória, eu quero sair dessa memória episódica, aqui, desses episódios da minha vida. Pensa aí nos episódios da tua vida que te trazem sensações ruins. Tenta lembrar agora, vamos fazer esse exercício. Tenta lembrar aí. Episódios, puxa na tua memória episódica. Episódios que de repente te trazem sensações de frustração. Lembra aí. Todo mundo tem, eu tenho também. Esses episódios, eles trazem impactos ruins na tua alma. Mas, quando você estiver passando por isso, quando você estiver lá na tua casa, quando você estiver tomando banho e essas memórias ruins atacarem a tua mente, eu quero que você faça que nem um profeta. Naquele mesmo instante, traga à tua memória o que pode te dar esperança. De repente você entrou por essas portas tomado de memórias que fazem você estar sem paz, prosperidade, força ou esperança. Mas nessa noite Deus me envia para trazer à tua memória algo que pode te dar esperança. Primeira coisa, verso 22. Primeira coisa que o profeta traz à memória que dá esperança para ele: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele traz na sua memória que apesar da sua situação triste e angustiosa, ou angustiante, existe nos céus um Deus misericordioso. Apesar da situação triste do bairro Itararé, existe nos céus ainda sobre esse bairro um Deus misericordioso. Apesar da situação triste na tua família, existe sobre a tua família sentado nos céus um Deus misericordioso. E as misericórdias dele, eu quero te dizer, elas não têm fim. Primeiro, sobre a misericórdia do Senhor: elas são a causa de você não ser consumido, de eu não ser consumido. Eu só não fui fulminado pelo juízo de Deus hoje, por causa das misericórdias desse próprio Deus. Você só abriu seus olhos hoje, por causa das misericórdias de Deus. Me prova na Bíblia, pastor. Próximo verso, está aprovado. Renovam-se a cada manhã. Antes de você abrir os olhos, irmão, de manhã, lá quando o sol estava nascendo, 5 da manhã, as misericórdias de Deus estavam se renovando na tua vida. E isso permitiu com que você abrisse teus olhos, vivesse o teu domingo e chegasse aqui nessa noite, vivo e com saúde. Sabe por que você está aqui com saúde e bem? Porque as misericórdias de Deus se renovaram na tua vida. Só por isso. Sabe por que muitas pessoas ficaram em 2022? A Sara hoje, minha esposa, perdeu a avó hoje. Ela já partiu. Ela entrou para a série de milhões de pessoas que partiram da terra hoje. Você está vivo aqui. Sabe o que é isso? Sinal de que as misericórdias de Deus se renovaram
para deixar você viver mais uma segunda-feira amanhã. Para você vir em mais um culto. Então não desperdice as misericórdias de Deus. Quem entendeu, diga amém. Não desperdice. Hoje, na minha família, hoje pessoas partiram. Se você está vivo, se eu estou vivo, vou falar para mim. Se eu estou vivo, não, eu vou dizer para mim mesmo. Se eu, pastor Billy, estou vivo, nessa semana eu vou pregar mais o Evangelho. Eu vou convidar mais uma pessoa para vir no culto. Por quê? Porque Deus renovou as misericórdias dele. Ele poderia ter me deixado partir, mas Ele renovou as misericórdias para mim viver mais um culto na presença dEle. Mais uma Santa Ceia. Quem entendeu, diga amém. Renovam-se a cada manhã. Se amanhã você acordar, eu quero que você faça um exercício comigo. Toda a igreja que está aqui comigo. Amanhã quando você acordar, se você acordar vivo ou viva, eu quero que você lembre dessa palavra. Eu quero que você diga: Deus, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram na minha vida nessa manhã. Promete que vai fazer isso? Agradeça a Deus. Sempre que você acordar, agradeça a Ele. Senhor, muitas pessoas nem acordaram hoje, mas eu acordei. Obrigado por renovar as tuas misericórdias na minha vida nessa manhã. Ó, ela está confirmando. Confirmando a mensagem. O que isso significa? Um Deus, repita comigo, misericordioso. Agora um segundo aspecto que Jeremias arroga para si, que fazem com que ele tenha esperança em 2023. Não só a existência de um Deus misericordioso, mas a existência de um Deus fiel. Grande é a tua fidelidade. Sabe por que você tem que renovar a tua esperança? Porque sobre a tua vida tem um Deus misericordioso e sobre a tua vida tem um Deus fiel. Você está servindo a um Deus fiel, que não quebra as suas promessas, que não falha nas suas promessas, e que toda promessa que Ele fez para você um dia, Ele irá cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele é, está comigo, fiel. Não desiste de você, por quê? Porque Ele é fiel. E por último, no versículo 25, nós vemos que o Senhor é bom. Terceiro aspecto de Deus que você tem que levar para a tua vida, para renovar a tua esperança. Existe um Deus misericordioso, existe um Deus fiel, que Jeremias traz a memória dele, e existe um Deus bom. A bondade de Deus, ela dura para sempre. Tem um salmo, os crentes mais antigos lembram daquele salmo, né? Que fala, que eles repetem um trecho: porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele nos tirou da terra do Egito, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele nos deu ar e vida neste dia para viver e adorar a Ele, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele nos deu saúde hoje para trabalhar, porque Ele é bom, e porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele nos permitiu viver mais um ano, porque Ele é bom, e porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque Ele nos protege das ciladas do inimigo e dos ataques de Satanás, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra está falando com alguém nessa noite? Você está aqui porque Deus é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui nós temos duas lembranças, e cabe a você nessa noite saber o que você quer lembrar. No verso 20, nós temos a lembrança da aflição, a lembrança da amargura, o andar errante. No verso 20 nós temos na Bíblia a mensagem. O camarada que escreveu a Bíblia, a mensagem, ele diz que é o verso de ter chegado ao fundo do poço. Sabe aquelas pessoas que chegaram no fundo do poço? No fundo do poço emocional, no fundo do poço relacional, no fundo do poço na sua profissão, no fundo do poço familiar, no fundo do poço espiritual, no fundo da angústia e da depressão. Essas pessoas têm essa lembrança ruim. Mas no verso 21, nós temos um outro tipo de lembrança,
que é a lembrança da palavra de Deus que estava incutida na mente do profeta. Não, eu estou nessa situação, mas eu preciso me lembrar que existe um Deus lá no céu que é misericordioso, fiel e bom, e Ele não vai me deixar morrer nessa situação. Quem entendeu, diga amém. Essa é a importância, meus irmãos, de você ler a palavra de Deus. Essa é a importância de você vir à igreja e ouvir a pregação. Por que eu tenho que ouvir a pregação, pastor? Por causa disso. Porque enquanto eu prego, eu estou enchendo a tua memória semântica, a tua memória de conceitos. Eu estou enchendo a tua memória com a palavra de Deus. E aí quando você estiver lá, aflito e angustiado durante a tua semana, esse tipo de memória que você recebeu no domingo, vai sustentar você. Assim como fez com o profeta. Jeremias estava profundamente deprimido, angustiado. Mas a palavra de Deus que ele tinha na mente, tirou ele do fundo da depressão e reacendeu a chama da esperança no coração dele. Eu ainda tenho esperança na igreja. Eu ainda tenho esperança na igreja do Bairro Tararé. Eu ainda tenho esperança na minha família. Eu ainda tenho esperança na minha casa. A chama da esperança reavivou. Por quê? Porque na memória dele estava a voz do pastor Billy pregando. Estava o versículo bíblico que ele leu. Estava o esboço que ele anotou na hora do culto. Quem entendeu, diga amém. Estava lá. E aquilo sustentou aquela pessoa. Uma vez a irmã disse: pastor, eu saio do culto, a sua voz fica ecoando nos meus ouvidos. Vou dormir, a sua voz está nos meus ouvidos. Acordo no outro dia, está lá a sua voz pregando, me falando, me exortando. Eu falei: irmã, é o Espírito Santo que está movendo você. Está enchendo o teu combustível para você suportar mais uma semana. Quem entendeu, diga amém. Então é isso que nós viemos fazer. Nós viemos aqui no culto, no domingo, na sexta, na quarta. É como se estivesse parando no Santa Lúcia ali, ó, abastecendo o motor, para suportar os leões, para suportar as guerras, para suportar os problemas diários que se levantam para mim e para você. Sabe quem é que vai conseguir terminar esse ano de 2023 bem? Eu não estou falando bem financeiramente agora, nesse momento. Deus vai te prosperar também. Mas eu estou querendo falar assim, bem emocionalmente. Sabe quem vai? Tem um estudo que fala, né, que a cada minuto 6 pessoas tiram a sua vida. O mal do século já é o suicídio. Está passando a ser o suicídio. Então quem é que vai terminar esse 2023 bem? Quem reabastece o seu carro semanalmente. Quem entendeu, diga amém. Abastece. Se você não tiver com o carro abastecido, de que adianta um carro sem gasolina? Me diz. O que adianta um carro sem gasolina? Parado na garagem. Não presta para muita coisa, né? Funciona para pouca coisa. Mas a função do carro, que é tirar você de um lugar e levar para outro, isso só acontece se você tem gasolina no teu tanque. Amém? Então reabasteça o teu tanque. Às vezes eu encontro pessoas chegam aqui na igreja se arrastando, em frangalhos emocionais, se arrastando, cansado, da lida da vida. Mas você já percebeu que depois você retorna para casa com esperança no teu coração? Parece que algo no teu interior reabasteceu. Eu quero te dizer, é a chama da esperança do Espírito Santo que nós estamos orando para que aconteça na sua vida. Então, essa é a palavra dessa noite para você. Antes de nós reatarmos a nossa aliança com Deus, a Santa Ceia hoje, eu passei para os irmãos isso. Você tem esses 2 tipos de memória. Você tem que decidir qual você vai usar. Um deles traz sofrimento e aflição. O outro vai reabastecer o teu coração. Um deles é baseado nos episódios da tua vida. O outro é baseado naquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Glória a Deus. E assim eu tenho certeza que a tua família, ela será transformada. Porque você levando isso para a tua casa, você é o ponto em que a tua casa vai ter essa chama reacesa no seu coração. Porque você conhece a salvação. Você precisa levar a salvação para eles. Para que eles sejam recuperados do caos emocional no qual eles estão. Quem entendeu a palavra, diga amém. Essa é a palavra de hoje. Então, antes de nós participarmos da ceia, renove a tua esperança.
Agora você vai renovar a tua aliança. Mas logo depois nós vamos orar. E Deus vai renovar a tua esperança. Esperança. Quem perdeu a esperança já está morto. Mas quem tem a sua esperança viva, por mais que esteja perdendo tudo, ainda tem algo pelo qual lutar. Porque a sua esperança não morreu. Muitas pessoas perderam tudo, mas se elas não perdem a esperança, irmão, não tem o que faça essa pessoa parar. Porque ela ainda não perdeu a sua esperança. Quem está entendendo, diga amém. Coloque-se de pé, por gentileza.